Paz, Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos filmar a ceia. Nós tomamos ceia uma vez por mês, ou às vezes 2 vezes no mês. E filmar a nossa comunhão. Comunhão que Jesus mandou, né? Em memória dele, lembrar toda vez. Comer o pão, beber o sangue dele partindo na cruz do Calvário. E eu quero trazer uma palavra antes, para que nós possamos ser edificados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor Deus, ó Pai, trazer, Senhor, a Tua presença neste lugar. Venha, Senhor Deus, ó Pai, trazer a Tua manifestação, Senhor, Teu Espírito Santo neste lugar, Pai. Pai amado, invocamos o Teu nome nesta hora, invocamos a Tua presença neste domingo, Pai. Um domingo, Senhor, de fortalecimento da Tua palavra, Senhor. Deus, ó Pai, quebra toda obra de macumba, feitiçaria, Senhor, nas nossas vidas, na vida daqueles que estão na rua pregando o Evangelho, Pai, morrendo por amor a Cristo, Pai. Faz um milagre, faz uma transformação, Senhor. Faz, Senhor Deus, ó Pai, uma mudança nas nossas vidas, nas vidas de cada um, Pai. Pai amado, te rendemos glória, graça e misericórdia na Tua mão, na Tua graça poderosa, Senhor Deus, ó Pai, no Seu poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos abrir em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. É o que eu mais uso na rua. 2 Timóteo 3. Apóstolo Paulo. Timóteo qual? 2 Timóteo 3. Amém? Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge destes também. O apóstolo Paulo está falando que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, principalmente para nós, né? Tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos de, vamos falar assim, de frieza espiritual. E são dias maus, Nós, como saímos para pregar nas ruas, estamos pregando para a geração de Sodoma e Gomorra, né? A geração do dilúvio. A geração morta. Por isso são dias difíceis e trabalhosos, pois os homens serão todos esse tipo de coisa aqui. Eles serão todos esses tipos de caráter. Todos os tipos de caráter eles serão. São tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque os homens vão amar mais as trevas do que a luz. Nós pregamos para a última geração. A geração que vai morrer, ou se não morrer, vão adorar o anticristo. E nós somos tirados dentro desses templos. Para pregar a verdade. É neste tempo que Deus chama os verdadeiros pregadores, os verdadeiros mensageiros da fé, para levar o evangelho. Não um falso evangelho, não um evangelho de qualquer jeito, não um evangelho que agrada a todo mundo. Nós não podemos pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós temos que pregar o que as pessoas precisam ouvir. Porque hoje estamos vivendo a geração dos amigos dos prazeres. Amigos dos prazeres. E quando nós abrimos a boca para pregar o evangelho verdadeiro, o diabo levanta os filhos dele para atrapalhar. Quantos processos, irmão, nós já recebemos? Quantos processos, ameaça de processo, nós já recebeu? Verdade. Hã? Quantas ameaças, irmão, no começo? Lembra quando começou a pregar? E eu estava falando para o irmão aqui que hoje, essa semana, inteira, 1 ano de pregação na rua. Glória a Deus. 1 ano. Em outubro nós saímos para pregar, né? Em outubro nós saímos para fritar e pregar. Nós começou pregando... No bairro aqui, entregar panfleto. Nós ia de a pé, nos bar, entregando panfleto. Verdade, né?
Um ano. Um ano já. Um ano, entendeu? Um Já. ano de pregação do Evangelho. Gente, no meio da Covid. No meio da Covid, No entrando meio da nos Covid, bar, lembra? entrando no bar. Entrando nos bar pregando. Por quê? Deus levanta os verdadeiros pregadores em tempos difíceis. Aleluia. Em tempos trabalhosos, irmão. Glória a Deus. Verdade. O mesmo garladão que eu vou ter pregando que o irmão tem, as irmãs vai ter. Carregando caixa. Para quem não sabe, os irmãos, nós pregamos tranquilinho, mas as mulheres aqui que comandam a filmagem, que comandam correndo atrás de cabo, correndo atrás De panfletar. panfletagem, e elas escutam as afrontas também. E ela É. também participa das Você agonias. tá entendendo? Tem uma pregação que o cara vai em cima, né? É, cara, vai em cima, vai afrontar. Por quê? Porque são dias difíceis e trabalhosos, dias maus. E Deus nos privilegiou para trazer a mensagem do Evangelho. A mensagem de Cristo. Eu estava falando com o irmão aqui. Nós temos que pregar para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Não os homens. Deus fala para Jeremias, Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, vá lá e pregue para o povo de Israel. Pregue para aquele povo que eles vão morrer nos pecados deles. E eu vou abrir a tua boca e você vai falar tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles. Hã? Então, para você pregar o Evangelho nas ruas, com autoridade, para você pregar o Evangelho nas ruas, para essa geração de arrogantes, a geração maus, de zombadores, profanadores, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Verdade. Cheio do Espírito Santo. Eu estava falando para os irmãos, eu sou vergonhoso para pregar. Quem diria eu estar pregando na rua? Mas Deus me levantou. Deus levantou irmão, Deus levantou irmã, Deus levantou a irmã, Deus levantou o Antônio, que não está aqui hoje, está trabalhando. Deus, ele levanta. O irmão sempre fala, Deus levanta cada um em cada família, né? Um em cada família. Impressionante. Para pregar o Evangelho. Porque as pessoas, no versículo 4, são traidores, atrevidos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade. Entretanto, negando o poder do Evangelho. Verdade. Deste foge. 1 Coríntios fala que nós não podemos se assentar com aqueles que se dizem falsos irmãos. Que se dizem falsos irmãos. Falsos irmãos que estão na vida errada. Que estão dentro desses templos, aceitando o erro. Porque eu garanto, quando Jesus voltar, e essas pessoas que estão dentro desse templo, concordando com o erro, fazendo vista grossa, vão ficar juntos. Vão ser lançados no fogo do inferno. Vai ser. Concorda com recasamento, concorda com campanha de sal grosso, concorda com esses apóstolos, que não apóstolo não existe mais, apóstolo foram os 12 que viram Jesus. Concorda com pastoras no altar. As pastoras, a Bíblia fala que é contrário ao evangelho isso aí. Concordam com esses dízimos absurdos. Você está entendendo? E Deus, ele não quer, desses foge. A Bíblia fala desses foge. Eles conhecem a verdade, eles conhecem a palavra. Mas eles não querem, eles negam o poder do evangelho. Deste afasta-te. Pois esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem e jamais poderão chegar ao conhecimento da verdade. Quantas prostituições, quantas mulheres carregadas pelo diabo, entrando dentro das igrejas, se infiltram, né? Aprende, nunca chega ao conhecimento da verdade do Senhor. Chega ao conhecimento do Evangelho. Então, de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade. São homens todos corrompidos de mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu naqueles dias. Janes e Jambres é aqueles dois magos que resistiram a Moisés em Êxodo lá, né? Moisés ia lá e falava lá, deixa meu povo ir, e eles faziam sinais e resistiam ali através das bruxarias. E
resistiram à verdade. São pessoas que resistem à verdade do poder do Evangelho, resistem a Cristo. São homens de todo corrompido de mente quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante. Quando começamos, né, irmão, pregar na rua, o que os falsos cristãos falavam? Ih, nem vai pra frente, não. Isso daí, ó. E vindo de quem é? Ih, vai nada. Tá bom. Vai nada. Vai ó. Vai morrer ali. Os que hoje estão sentindo saudade. Vão se desviar. Esses daí vão se desviar. Esses aí foi, como fala assim, já tá no mundo. Se não tá no mundo, tá doido aí. Como que é? Tá doido da cabeça. Mas quem chamou a gente foi Jesus. Quem abriu a nossa boca foi Jesus. Para falar aquilo que Ele quer. Porque Deus precisa de pessoas nesses últimos dias para que pregue o verdadeiro Evangelho. Para que pregue o verdadeiro Evangelho. Porque esse povo não vão avante. Esses que estão no mundo, que estão vivendo no erro. Como também aconteceu daqueles. Eles todavia não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu daqueles. Aí no capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te. Capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo. Perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija e repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, exorto. Jesus irá julgar entre os vivos e os mortos, julgar os vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. A palavra ela tem que ser pregada sendo hora ou não sendo hora. Tempo fora de tempo. Quer de madrugada, quer de manhã, quer de dia, quer de tarde, quer no Afeganistão, quer na África, quer na Europa, quer na Cracolândia, quer na parada gay. A palavra tem que ser pregada. Tempo e fora de tempo. Corrige. Não está falando aqui passar a mão na cabeça. Repreenda. Repreenda. Exorta. Com toda longanimidade e doutrina. Então o apóstolo Paulo está falando assim, não pare. Timóteo, não pare. Pregue. Não tenha medo deles. Pregue. Pregue para o homossexual. Avise ele que está indo para o inferno. Pregue para o maconheiro. Avise ele que está para o inferno. Pregue para o católico. Que ele goste ou não, ele tem que ouvir a verdade. Eles têm que saber, porque eles estão indo para o inferno. Verdade. Ah, não, eu não vou falar, porque os nossos irmãos católicos, eles não podem se constranger. A gente nem pode pregar sobre nada. Então não vai pregar o quê? Ou prega a Bíblia ou não prega, né? Ou prega a verdade ou não prega. Então, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Doutrina do quê? Doutrina do mundo? Doutrina das igrejas? Estatutos de igreja? Deus mandou você pregar estatuto de igreja, irmão? Com certeza não. Estatuto de Vamos placa? pregar a palavra Ele dele. mandou pregar a placa? Doutrina dos apóstolos. Agora eu me pergunto, esses caras que vão pregar nessas igrejas, irmão, antes que eles pregarem, antes que eles chamam no gabinete e falam, ó, você vai pregar isso, isso e isso aqui. Mas não tem que pregar o que Deus mandar? Uma pregação encomendada. Não é que os homens... Igreja de Deus. Os apóstolos, em Gálatas, fala que o apóstolo Paulo falou assim, se procuro eu agradar homens? Não. Se eu estivesse agradando a homens, não estaria agradando a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, pregue, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos.
recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Geração que não quer ouvir a verdade do Evangelho. Geração que não quer ouvir o que Deus tem para falar. Geração que prefere ouvir de Macedo, prefere ouvir David Leonardo, prefere ouvir que você vai vencer, que você é mais que vencedor, que você tem Deus tem um... Que Deus tem que te receber do jeito que você é. Deus tem que te receber do jeito que você é. Deus tem que te receber do jeito que você é, mas você tem que sair diferente. Tem que ser mudado. Venha do jeito que está e sai do jeito que Deus quer. Não hoje a igreja é um hospital, que Todo mundo quer doente. Não, a igreja é retratada em Atos dos Apóstolos como um quartel-general de ir para a guerra contra Satanás e os demônios, destruir as obras das trevas, usando o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus. Agora é um hospital. O hospital nunca vi. Tá na Bíblia o hospital? Não. Porque eles vão no hospital porque, tipo assim, você vem ferido, eles vão lá e te curam. Depois faz outra A igreja é tratada como um campo de guerra, que é para ele destruir as obras das trevas. Pois é. Nós saímos para a rua para pregar o verdadeiro evangelho, para libertar as pessoas das garras do Para diabo. você entrar na igreja, para ter as armaduras, né? Aprender a ter as armaduras. Verdade, Efésios, né? É para você ter as armaduras. Quando você entra na guerra, você recebe as armaduras lá no batalhão da guerra, né? É lá que você recebe. É que Davi falou, não, isso aqui é muito pesado para mim, né? Foi lá na guerra. Efésios 6. De onde você vai pegar as armaduras? Então, haverá tempo que não suportarão, versículo 3, a sã doutrina, pelo contrário, cercarão-os de mestres, segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Tu, porém, sede sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Aleluia. Suporte as aflições. A Bíblia fala aqui, 2 Timóteo 3, versículo 12, ora, quanto àqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo, serão perseguidos. Então, o Evangelho de Jesus, quem prega realmente o verdadeiro Evangelho, ele vai ser perseguido. O falso não. O falso estão aí fazendo culto de vitória. O falso estão aí engordando, fazendo festas, fazendo um monte de barbaridade aí. Estão tudo em paz aí. Agora o verdadeiro Evangelho, quando é pregado, há perseguições. Fazendo comércio, vendendo cura, vendendo milagres. Igrejas e pastores que não estão nem aí com o Evangelho, não estão nem aí com o próximo. Eles não estão nem aí com o verdadeiro Evangelho de Cristo. As almas estão morrendo lá fora. As almas estão morrendo. Eles não estão nem com medo de ser perseguidos. Não, então suporta. O apóstolo Paulo está falando, suporta as aflições de um evangelista. O verdadeiro evangelista, ele sofre perseguições. Verdade. Ele sofre perseguições. Faz um trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o seu ministério. Jejue, ore, leia as escrituras. Se santifica. Resista ao diabo. E ele fugirá, Tiago fala. Resista ao diabo. Fugir, nós temos que fugir do pecado. Mas é resistir ao diabo. Nós somos a resistência. A resistência do diabo nessa terra. Como? Pregando o evangelho com a autoridade do nome de Jesus. Não é no nosso nome. Pregando a verdade. A verdade, com ousadia. Cumpre cabalmente o ministério que Cristo nos deu. Cumpre cabalmente. Aí, pegam títulos. Eu sou apóstolo. Eu sou pastor. Eu sou mestre. Eu sou missionário. Deus vai requerer isso aí, esse título. Você se intitulou missionário. Você fez o que o missionário tem que fazer? Não, não fiz. Então, apartai-vos de mim. Você é apóstolo. Apóstolo significa enviado. Você foi enviado? Você foi, Bruno? Você foi para algum lugar? Você foi para algum lugar pregar o evangelho? Não fui. Eu só peguei o título para mostrar para o povo que eu tenho o título. Então, apartai-vos de mim. Ah, eu sou pastor. Tá, você tomou conta do rebanho? Você curou as ovelhas? Não, não curei. Eu fiquei fazendo culto de vitória. Foi atrás da ovelha perdida?
Você foi expulsou os demônios? Você expulsou os demônios dele? Você libertou, arrancou a sujeira da lã, limpou elas? Não, eu fiquei arrancando o dinheiro do povo. Irmão, o negócio é sério. Verdade mesmo. O negócio é sério. Uma vez em Araçatuba, lá na rodoviária, tava lá, o cara falou assim, ô pastor nada, irmão, pelo amor de Deus. Serve do Senhor Jesus, porque ele não vem impor título em mim, que Deus não colocou não. Eu não Sou servo, irmão. Sou servo do Senhor. Não sou pastor. Eu sou servo. Estou fazendo o que Jesus mandou. Que é ir de pregar o evangelho. Mesmo assim, nós somos servos inúteis. Servos inúteis, né, irmão? Servos, não tem nada. A autoridade está no nome de Jesus. A unção está no nome de Jesus. Tudo a honra, toda a glória por Ele, para Ele, são todas as coisas. São todas as coisas para Ele. Está entendendo? Então, as pessoas hoje, que essas igrejas estão aí, eles não querem suportar por amor do evangelho. Estava falando ontem com o Adilson, conversando com ele. Eu falei, Adilson, é impossível, eu não acredito que uma pessoa esteja pregando verdade, o verdadeiro evangelho na rua e ao mesmo tempo servindo nos templos. Porque é impossível. Eu falei, nós, irmão, né, irmão? Então, o que acontece? A primeira coisa que fizeram com nós foi excluir nós da igreja, porque não Então, bate as pregações. Não bate. Então, o que acontece? É impossível. Eu falei, irmão, não dá. Não dá. Ou você prega na rua, ou você prega nos templos. Porque vai chegar um tempo que eles não vão suportar essa doutrina. O irmão está falando, pregando contra o homossexualismo. Não pode, irmão. Não, o irmão está falando para os católicos. Não pode, irmão. Não, o irmão não pode pregar contra os falsos mestres. Por quê? Porque eles fazem parte, eles concordam. Então nós temos que pregar isso. Evangelho. Pregar evangelho. Pregar a Bíblia toda, completa. Temos que pregar. Temos que pregar a Bíblia toda. E voltando aqui, ó, para falar que a igreja é um quartel-general, não é um hospital. 2 Timóteo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as novas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nós, o clamar é alto nas ruas. Eu falo isso, estamos almejando o prêmio celestial. O prêmio da coroa das almas. Nosso único interesse é as almas. Nosso único interesse é se libertar as pessoas das trevas. O irmão estava pregando lá no calçadão, lá no camelô. E o cara, no camelô, né? Uhum. E o cara da barraquinha estava aí com tudo. E me chamou lá e falou, irmão do céu, vocês não dão tempo, irmão. Vocês só vêm com pancada, irmão. É só chacalhada, cara. Vocês não dão alívio, 1 minuto, cara. Rapaz, e um dia eu tava aqui bebendo cerveja, escondido aqui debaixo da barraca, né? E eu sou afastado de Deus, sou afastado. E vocês pregaram ali na autoridade, vocês pregam, sempre vocês estão aqui, e vocês pregaram numa autoridade. Deus falou tão grande através da vida de vocês que eu joguei a cerveja fora. Eu joguei a cerveja fora e eu fiquei dias pensando aquilo que vocês me falaram. E eu não estou conseguindo beber mais. Que bênção de Deus. Porque vocês falaram a verdade. Estava pregando em Valparaíso, até falei para o irmão, estava pregando em Valparaíso. Eu acabei de pregar e tinha um cara, né, sentado no chão ali, um cara bem bombadão de óculos escuros, e a hora que eu reparei ele estava chorando no final da mensagem, vendo o panfleto, chorando. As palavras. Você está entendendo? Então isso é um dos milagres que Deus traz, né, para mostrar que o Evangelho está sendo pregado. Agora eu faço uma pergunta para você que está aí, que vai ver esse vídeo. Você tem pregado o Evangelho mesmo? Você tem pregado, levado o verdadeiro Evangelho de Cristo? Exortando, corrigindo, ensinando, doutrinando o povo o que é a verdade? Porque o que essas igrejas fazem aí é levantar bandeira de político. Que essas igrejas aí, eles pregam as pessoas vivendo nessa terra e não no céu. Eles estão preparando o povo para morar na terra e não para morar no céu. Não para morar no céu. Eles estão preparando o povo
para criar mansões aqui, ser próspero aqui, ser rico aqui, ser reconhecido aqui. Ser empresário aqui. Ser empresário. Então, nós temos que preparar a igreja para morar no céu. A igreja para morar no céu. E versículo do capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios, inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão em piedade ainda maior. O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, estou nem aí. Não serve de nada. O que eu estou preocupado, que vocês estão preocupados, que os irmãos falam aqui, é com a palavra do Senhor. Com a palavra de Deus. Nós somos chamados para aborrecer o mal, Romanos 12 fala. Tínhamos falado para a irmã aborrece pelo WhatsApp um ponto. Falando a verdade, mandando o povo, bloqueando a irmã, né? Irmão, preciso de ajuda. É assim, tem que sair disso. Bloqueada. Então, somos chamados para aborrecer o mal. E evitar falatório. Para você que não acredita na ceia, que não acredita que não precisa ceiar, que não existe batismo, para mim não importa nada a opinião. Eu vou ceiar. É você e Deus vai se apresentar diante de Deus. Vou ceiar e eu estou seguindo o que a Bíblia fala. Isso aqui é o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Estamos fazendo um vídeo aqui hoje da ceia nossa, nós sempre ceia. Fazemos hoje para incentivar aqueles que estão fora dos templos, aqueles que estão em lugares aí. Sei, irmão. Sei. Não tem nenhuma autoridade na nossa vida. A autoridade está no nome de Jesus. Você mesmo pode fazer sua ceia aí. Você mesmo pode pegar e ceiar, juntar com a tua família e fazer a ceia do Senhor. Porque eu garanto, Jesus não está nesses tempos. Jesus está aquele que se adora em espírito e em verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Verdade. Nós somos e ele fala, eu habitarei neles e serei seu Deus. Serão meu povo, eu serei seu Deus. Está entendendo? Amém, irmãos? Amém. Irmão, lê uma passagem aí para a gente ceiar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Gostaria de fazer uma pequena ressalva aqui, porque nós temos ouvimos várias vezes, né, pastores, eles tipo assim, dizendo que o pão nada mais é que um simbolismo, pega o pão como se fosse um nada, como se fosse um mero símbolo, alguma coisa que se deveria fazer em memória de Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela não tem a mínima sombra de variação, o verbo não varia. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que quando ele diz aqui que este é o meu corpo,
Então Cristo, ele quer dizer para você que esse pão que você está comendo e esse cálice que você está bebendo, que é o corpo dele e o sangue dele, ele está presente neste pão, sim, e é o sangue dele, sim, porque senão ele não diria aqui, ó, no versículo 29, porque aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. As pessoas, elas querem desmistificar a Santa Ceia, desmistificar o pão, desmistificar o vinho, como se ele não tivesse poder para nada. Então, nós estamos aqui dizendo para você, o verbo ele não varia. Cristo, Hebreus 13:8, Cristo ele é ontem, hoje e será para sempre. Ele não foi, ele é ontem, hoje e será para sempre. Então, este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Jesus, porque se não fosse assim, não diria para nós aqui no versículo 29, porque quem come indignamente bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se você não discerne o corpo do Senhor como sendo assim, então para você nada serve, porque por que você está ceando então? Porque esse é o corpo de Cristo, como ele mesmo disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, e esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Então, nesse momento, né, nós vamos participar do pão e participar do sangue de Cristo, né? E cada um examine-se a si mesmo. Coloque a sua vida, coloque o seu espírito, coloque a sua alma nas mãos de Cristo, se arrependa, peça perdão e faça aquilo que o próprio Cristo está dizendo. Nós temos que se arrepender dos pecados, porque o nosso Jesus, ele olha para dentro de nós, ele olha para dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, ele lê, esquadrinha nossos corações e nossos rins. Então, diante do Senhor, não existe engano e não existe mentira. Então, façamos dessa forma. Eu vou servir os irmãos. Vou servir os irmãos agora. Em nome de Jesus. Deus, ó Pai, entregamos que Ele venha trazer vida,
força em nossos órgãos, Pai. Venha trazer ousadia, Pai. Trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício do nosso Senhor Jesus, Pai. Pai amado, vem agora nos trazer cura, libertação. Vem nos trazer, Senhor Deus, ó Pai, a memória, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. O Senhor morreu e ressuscitou, Pai. Pai amado, entregamos nesse momento, Pai, nessa hora, Senhor, que nós vamos, que o Senhor venha, Senhor, se fazer presente cada dia mais na nossa vida, na vida dos irmãos que estão do outro lado, Pai, dos missionários que estão pregando o verdadeiro evangelho, Pai, de Jesus Cristo, Pai. Deus, ó Pai, todos os irmãos, Pai, que estão aí, Senhor, buscando a Tua palavra, Senhor. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, entregando esse momento em Tuas mãos, Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Deus, ó Pai, glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, Santo é Teu nome, Senhor. Toda a honra, Deus, ó Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus venha ser grande na vida dos irmãos e na nossa vida aqui. Deus abençoe. Amém.